Bom, então eu já vou chamar para essa conversa, para a gente debater esse assunto trazido aí pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, em relação à cobrança do ICMS, né, sobre os combustíveis, Priscila Yazbek e também Basília Rodrigues. Muito bom dia para todo mundo. Olha, eu vou começar com você, Pri, porque para a gente falar um pouquinho qual a dificuldade de se colocar ou se definir uma alíquota única para os estados, né, em relação aos combustíveis e que seja uma alíquota justa. Né? Porque o que foi definido até agora foi em relação ao diesel, que é mais alto, então acaba que anula a lei que foi aprovada em março pelo Congresso, né? Anula, sim, o efeito, eu digo, né? Existe uma dificuldade de mexer com esse imposto, porque é um dos principais impostos que gera arrecadação para os estados, né? Então, essa é uma discussão antiga que a gente já vem tendo. Pelo menos aqui no Live, acho que a gente já falou disso umas 30, 40 vezes, né? Sobre esse assunto, então, do ICMS, sobre o assunto dos combustíveis. O contexto é um aumento do preço do petróleo lá fora que pressiona os preços dos combustíveis aqui. E aí a política vem tentar dar soluções, porque ninguém quer ficar com essa conta do aumento do preço dos combustíveis e da inflação num ano de eleição. Então, esse é o contexto do que a gente está vivendo. No caso dos estados, os estados não querem perder a arrecadação também no ano eleitoral, mas, ao mesmo tempo, também não querem parecer que eles não estão tentando fazer algo para solucionar esse aumento de preços. A mesma coisa também são os políticos no Congresso. Eles não querem ficar com o ônus dessa conta. E aí a gente vê o assunto girando em várias, parece que dá voltas, né, em torno de si próprio, a gente vê esse vai e vem na discussão, mas sem uma solução definitiva. Por quê? O preço do petróleo, dos combustíveis, é um preço muito volátil, que oscila muito, está subindo muito, pressionado também pela guerra na Ucrânia, e a política não está conseguindo trazer essas soluções. A questão do ICMS, essa monofasia, então deixar um imposto só para todos os estados é algo que os especialistas dizem que é visto com bons olhos, porque isso, inclusive, reduz a sonegação, mas tem toda essa complicação por causa dessa questão de arrecadação. E o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, também falou sobre criar, sobre essa questão de usar os dividendos da Petrobras para criar um fundo que amortize os preços. E, nesse caso, ele falou especificamente sobre focar essa medida nos caminhoneiros e também nos motoristas de aplicativos. Por quê? Porque existe uma crítica também de que um fundo, para conseguir amortizar os preços, ele seria como se fosse um gasto público jogado no lixo, porque precisaria de muitos bilhões de reais para conseguir amortizar esses preços. Então, uma medida mais focada já é uma medida vista com mais bons olhos pelos economistas, porque daí o dinheiro que é preciso usar para conseguir amortecer esses preços já é um pouco menor e é mais focado na população que mais precisa, que é a população de baixa renda ou os autônomos que trabalham como motoristas de aplicativo, e também os caminhoneiros, porque trabalham com frete. Isso acaba se refletindo também, se aumenta o custo do frete, o preço do diesel, isso acaba se refletindo também para os preços da economia de uma forma geral. Basília Rodrigues, daria tempo para uma reforma tributária em ano eleitoral? Olha, tempo há quando há vontade de fazer uma reforma do tipo. Só que, historicamente falando, governos, classes políticas só conseguem mexer mesmo no assunto reforma quando está no início do mandato eletivo, né? No início de um governo em que tanto o Congresso quanto o Palácio do Planalto empregam aí as suas energias para tornar mais aguçado o poder de convencimento de suas bases a fim de aprovar um texto. Você vê que a gente ouvindo aí o presidente do Congresso, ontem também o presidente da Câmara dos Deputados, não tem ideia nova. Eles estão tratando do mesmo e chegando à falta de consenso. A novidade mesmo é para nós, consumidores, que continuamos a pagar combustível cada vez mais alto. A novidade é de chegar no posto e o frentista está trocando a plaquinha do preço deste combustível, né? Seja gasolina ou diesel, né? Que são os principais combustíveis aí utilizados pela população, tanto a população no seu andar circular pela cidade, quanto pela população dos caminhoneiros também, né? O país sendo uma nação fortemente dependente do transporte rodoviário.
Hoje, os secretários de Fazenda dos estados estiveram com o presidente do Congresso Nacional para explicar que não estão desafiando aquela lei com o novo cálculo do ICMS sobre o diesel, que é aquele cálculo que leva em consideração a média dos últimos 5 anos. Eles entenderam que os questionamentos de Pacheco, que chegou a dizer que os estados estavam ignorando a lei, eles afirmaram que eram considerações lúcidas e que estariam hoje aqui em Brasília para colocar isso em pratos limpos, né? Explicar que estão sim seguindo a modelagem, a regulamentação desta lei. Então, onde é que está pegando? Ao final da reunião, a gente ouviu aí pelas declarações de Pacheco, eles decidiram formar aí um cordão, uma união entre o presidente do Congresso e os governadores para forçar a União a utilizar os seus dividendos. Então, tirar parte do lucro que a União recebe da Petrobras e utilizar para compensar a alta dos combustíveis. Esta ideia também não é nova. O nome disso é Fundo de Equalização, Fundo de Compensação. Este fundo já passou pelo Senado Federal no ano passado, no iniciozinho desse ano, né, Yasbek? Esse fundo já foi aprovado ali pelo Senado Federal e está na Câmara dos Deputados paradinho. Isso porque há uma avaliação de que o impacto nas receitas, tanto aí dos governadores, quanto também para a Petrobras, né, como é que fica os dividendos para a União, é algo que a administração pública não conseguiria suportar. Então, a gente tem aí a responsabilidade fiscal e, na outra ponta, o populismo, de dar uma resposta à sociedade sobre o que vai ser feito com o preço dos combustíveis. De acordo com o governo federal, se os estados estivessem seguindo à risca o cálculo do ICMS, ainda que os estados digam que estão sim seguindo à risca o novo cálculo aí da tributação do ICMS sobre o diesel. Para o governo federal, o impacto poderia ser de 30 centavos no preço do combustível. Eles ainda estão segurando, né, o ICMS, ele ficou congelado, né, mas existe aquela ideia de usar, como a Basília falou, então o valor dos últimos 5 anos, porque aí você pega uma média de preço maior para ficar com esse ICMS fixo, né, e com isso não reduzir a arrecadação dos estados. Tá certo, gente, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais.